tanto no Instagram. Aí depois vai lá na frente, eu vou botar no YouTube. Isso, essas visualizações vão acontecendo. As pessoas podem acessar lá. Vamos pro apoio cultural. Você conhece o Bazar da Caiana Discos? A saudosa loja de discos de Campos dos Goitacazes funciona na Rádio Caiana, na Rua Silva Arcos 26, Parque Tamandaré. É só você agendar uma visita para comprar ou também trocar vinis. Vendas em consignação, pendrives e muito CD também. CDs lacrados nacionais e importados de diversos estilos. Bazar Caiana Discos. Funcionando a hora que você quiser. É só entrar em contato. WhatsApp 229-9916-1639. É comigo, Paulo André. Vem comprar vinil com a gente. Preços especiais. Vinis de 5, 10, 20, 30, 40, até R$200. Depende da raridade. É só entrar em contato. 20h12. Você não vai acreditar nessa novidade. Para celebrar os nossos 18 anos, a VTV está com uma super promoção. Para quem está chegando agora, 600 mega por apenas R$ 99,90. Além dessa super velocidade, você ainda leva Wi-Fi e instalação totalmente de graça. Mas fique ligado, pois essa promoção só está disponível nessa quarta. Você não vai perder, né? Ligue agora para 2101-7777 e aproveite essa oferta. Com a VTV, você nunca fica para trás. VTV é de Campos, é da gente, é fibra. Rádio Caiana 5 anos. Apoio cultural. Ótica 7, 53 anos especializada em seus olhos. No final da 7 de setembro, no centro, fone 2722-7700. Atendimento do Rui e Fábio Leite. O melhor da música é na Rádio Caiana. Apoio cultural, Sanduíche do Bené, teleentrega 999-485-5541. Eu garanto, você vai virar freguês. Você está conectado na Rádio Caiana. Aqui só toca boa música. Apoio cultural, segurança é coisa séria. Almitec.com.br e recbrasil.com. Soluções tecnológicas. Rádio Caiana. Todas segundas, terças e quartas, acompanhe na página Rádio Caiana Instagram 100 amantes de música e seus 10 discos preferidos. Sempre com um convidado especial. Disponível também no canal do YouTube da Rádio Caiana em videocast. Essa é mais uma realização da radiocaiana.com.br. Rádio Caiana 5 anos. Apoio cultural. Under Construction. Camisas alternativas. WhatsApp 22-99867-2601. Dom Pezzoni Pizzaria. De terça a domingo. Teleentrega 99817-7693 ou 999-654012. Computec. Computação e tecnologia. Manutenção e cartuchos. Alberto Torres, ao lado da lotérica. Na Pracinha do Canhão. Fone 997339393. Você está conectado na Rádio Caiana. Aqui só toca boa música. A partir de agora aqui na Rádio Caiana, 100 amantes de música e seus 10 discos preferidos. Sempre um convidado especial. Muito bem, o convidado especial está aqui, o grande Silvio Santa Fé, almirante Silvio Santa Fé, como já disse o nosso querido Marcelo Leite, né? Estamos aqui com Marcos Meta Música, Marcos Oliveira. Boa noite, assistindo em um bar na rua Alice, em Laranjeiras. Oh, que honra! Né? Márcio de Aquino também. Grande Márcio de Aquino. Meu primeiro guru musical. O cara que me deu os primeiros toques na música de qualidade. O Márcio é um professor. Saudade, né? nunca mais, lá no liceu, viu? O Márcio tem aquela. Márcio Ele esteve aqui com a gente, deu uma aula pra gente, né? Ele é fantástico. Ponto fora da curva. É uma memória assim. Márcio Aquino. Eita, Silvio Santa Fé, prazer revê-lo, né? O nosso querido doutor, médico, nefrologista, né? O cara que esteve na Antártica, o cara que esteve lá no Haiti, naquele terremoto. Eu lembro quando seu pai, encontrei com ele no centro, ele falou: Paulo André, Silvio se safou. Parece que, né, depois do terremoto, você tinha acabado de sair do local. Não, eu estava indo para o meu hotel
quando aconteceu, e no meu hotel, eu morava no Hotel Montana, no meu hotel morreram 280 pessoas. E o meu quarto, inclusive, ficou colapsado. Eu morava no térreo, né? Eu dormia no térreo. Então eu estava no caminho, eu estava num carro funcional. Né? Filho do saudoso Elvis Santa Fé, é isso? Exatamente. E que era uma figura do esporte, foi meu técnico de basquete, né? E amava o futebol. Silvio, a gente é amigos, nós somos amigos. 47 anos. Isso. Atafona, 1974, 75, naquela pelada que a gente jogava com o seu saudoso irmão Elvinho, né? Com várias outras figuras. Era naquela ruazinha que não passava hoje carro. Não existe mais. Ela não existe mais, né? E eu era um goleiro frangueiro miserável. Eles me gozavam muito, não é? Sanduíche do Bené, tá aqui, grande Bené Bastos, tá com pão novo, fantástico. Bem, galera, é muito bom a gente rever as amigos, né? O Silvio, né, teve agora há pouco a Covid, né? Mas já está recuperado, graças a Deus, né? tô bem. Ele é bom porque ele né? Ele tem capacidade de se autocuidar, né? Eu também estou aqui hoje, a gente tem essa tranquilidade, não é? E é muito bom trazê-lo aqui, porque o Silvio, gente, para quem não sabe, é compositor. E há uns 2 anos, antes da pandemia, vocês nos trouxeram uns 3 anos. É que a gente perdeu um pouco a noção do espaço com a pandemia, não é? A gente ficou meio assim, já tem 2 anos, poxa, e o que passou antes, né? E ele é do Atafona Brothers, não é? Que tem o nosso querido Marcelo Leite, da PUF, Maurício Nani, que eu vou convidar também para vir aqui, não é? E mais quem? E o grande produtor, né? O cara que criou tudo isso, que deu o toque profissional na coisa, nosso produtor Serginho Trindade. Serginho Trindade, grande guitarrista. Um abraço para Serginho, Neiva Brasil. O mago da guitarra. E uma humildade de pessoa. Nossa, uma humildade de pessoa. Serginho, eu gostava muito de conversar, que a gente chegava sempre na Caiana e o papo nosso era sempre de grandes guitarristas de jazz, né? Ele muito ligado ao jazz, né? E um cara fantástico. E a gente vai deixar tocar isso aqui, ó. As músicas desse disco, né? E também umas 2 inéditas aqui depois, que já foram lançadas no Spotify. Olha aí. Quem canta essa? Isso é Matheus Nicolau. Matheus Nicolau, grande artista da cidade. Então, gente, o Silvio é um cara da música, não é? Ele, eu acho que como um hobby, ele começou e juntou com essa turma de Atafona, né? Nós fomos criados em Atafona e o Atafona Brothers está aqui presente também hoje, aqui no nosso horário, né? Silvio, foi muito difícil escolher os 10, né? Foi sim, tem alguns outros que ficaram, mas eu procurei, quando você falou, eu falei assim, qual vai ser o critério? São os primeiros que bater na memória. Na memória, né? E como eu corrigi, né, o Clube da Esquina, na verdade, quando eu falei o Clube da Esquina 2, que é um belíssimo disco, também. Mas era o Clube da Esquina 1. Né? E o detalhe é o seguinte, tem algumas músicas... Vamos começar então mostrando o Clube da Esquina 1? Que eu conheci, engraçado, o Clube da Esquina 1, a primeira música que eu conheci, né, eu conheci através do Fábio Lopes tocando violão, antes até de conhecer com eles. Como algumas eu conheci com o Amorim, meu saudoso Amorim. Não é? O Amorim, entendeu? Amorim foi... Que foi o Pra Lennon e McCartney. Eu vi o Fábio tocando numa viola lá no Meireles, na madrugada, né? Ele aquela luz, né? No lixo ocidental. Pô, ele falou, Pra Lennon e McCartney, na verdade, é do canto latino. É do canto latino. Se não me falha a memória... Essa tem Clube da Esquina... Clube da Esquina. Mas eu me lembro, o Clube da Esquina me foi apresentado com um Pra Lennon e McCartney. Com Pra Lennon e McCartney. McCartney com o Fábio tocando. Aí depois esse disco, eu cansei de escutar ele na casa do Betinho Peixoto. Betinho, cadê você, Betinho? Betinho falou comigo, sabe o que, Silvio? Não, Paulo André, eu vou mandar a lista pra você, mas eu sou muito ruim de falar ao vivo. Mas é muito bom de fazer piada, né? Não, ele é.
Quem teve esse dia aqui foi o Sérgio, o irmão dele, Serginho. comprando os vinis comigo. Serginho Peixoto. Cara, o Pra Lena McCartney pra mim também uma música Maravilhosa. fantástica, né? E não tem realmente no Clube de Esquina 1. Aí é o Clube de Esquina 2, tá? Esse é o 2. Te corrigindo assim, mas é porque a memória não importa. O grande lance, quando você falou, O Clube da Esquina, pra mim, a referência foi essa música. Tudo começou com isso. Com Pra A Lena partir McCartney. daí eu fui e conheci o Clube da Esquina 1 na casa do Betinho. E quando você falou no nosso querido saudoso Amorim, eu estudei no liceu na sala, nós éramos colegas de sala. Depois ele foi da minha sala, ele, Ridinho, né? Ridinho, meu primo. Ridinho É meu primo, não é? A gente descia Gil de Góes andando É. até a casa dele, aonde ele tocou. Foi o do Ricardo Amorim, que ele né? E eu conheci ele tocando Mulheres de Atenas no violão. Uma música do Milton Nascimento chamada Cais. Léo. Léo, Linda. do Clube de Esquina 2. Linda, linda, linda. Eu conheci com ele, depois que eu fui conhecer com o Milton, ele cantando Léo. E sabe o que acontece? Ali, É, no nosso centenário do liceu, nós estávamos no terceiro, eu acho que o Ricardo perdeu um ano e acabou ficando na minha turma. Então foi quando ele estava comigo. Então, Que Ricardo... Era RS. RS. Era Ricardo. E Ricardo... Ele era o Ricardo Amorim Fernandes. E tinha o Ricardo Manhães Amorim que jogava basquete. Grande canhoto. Todo mundo era... Dentista, meu grande amigo. Todo mundo era da E a gente, no segundo... Teve uma reunião no liceu. Quem quer fazer o teatro, que nós vamos fazer uma peça Eu assisti. do centenário do Eu liceu. fui assistir esse filme. Os Netos de Deus. Eu Eu assisti. namorava uma garota na época. Teatro de bolsa. você- Não, foi no vai ter- Palácio da Cultura. Foi no Palácio da Mas eu Cultura. assisti uma ali na Beira Rio. Então, Houve uma apresentação ali, eu assisti. talvez sim. Eu assisti Aí minha ali, memória eu falhou. assisti ali, Ah, eu sim, assisti sim. ali. É porque a gente fez primeiro no... Não era teatro de bolsa? É, Eu tava teatro de falando bolsa, Campos há muitos teatro de anos. bolsa, teatro de bolsa. Era na Beira Rio, eu me lembro que eu assisti ali. Isso. E a gente foi... Fizemos... Olha, Mário Márcio fez o Homem. Mário Márcio vai estar aqui semana que vem. Mário Márcio de Souza Pinto. Uma figuraça. Amorim imitava ele na... Amorim era um palhaço, era um cara irmão. Ele imitava a Dona Maqueda. Ele imitava todo mundo. Dona Maqueda. E a produção musical foi do Capi, saudoso Capi, direção da Magdala França Viana. Tínhamos Adão Barcelos como robô, André Oliveira como robô, Patrick, que hoje trabalha na Receita Federal, a memória tá boa. Ralph Peçanha do Espírito Santo, meu grande amigo, advogado, hoje fazia o relógio. A única coisa que ele fazia era com pêndulo, né? Eu iria fazer o relógio. Mas aí a minha namorada, Paulo André, papai falou que você não pode fazer a peça, senão eu não vou fazer. E ela dançava junto. Ela também é falecida, a Cláudia Renata. Ela foi a falecer com um AVC em Portugal. Cláudia Pimentel, irmã do Dr. Geraldo Batista, e Cláudia Pérez, filha de Cláudia Serrano. Eram as três bailarinas que abriam. E aquela peça foi assim, Os Netos de Deus era um texto do Valmir Ayala, que falava da bomba de Hiroshima. E a seleção musical que o Capi fez tinha Cais, tinha Léo, tinha Pão e Água, tinha Testamento, músicas do Clube de Esquina 2, não é? E foi uma época saudosa do liceu. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu participei do centenário do liceu. Aí o que aconteceu? Eu fui seu contra-regra, galera, mas naquela época, se a gente tivesse computador, era uma fita cassete, um Akai. A trilha sonora tinha Dark Side of the Moon para fazer o tempo do relógio. Naquela época a gente podia usar as músicas, não tinha direito autoral. Exatamente. E o que aconteceu? Eu tive que gravar aquilo em fita cassete no tape counter, Silvio. Anotando o tempo de fala. E, porra, a peça ia estrear um dia antes. Tá a diretoria no antigo Aliança, bebendo seu chopp. A gente jovem, eu tinha na época 16 anos de idade, não é? Eu bati na mesa e falei que, se a gente não passar essa porcaria desse ensaio, amanhã não tem peça não. Que porra, eu não consigo cronometrar isso aqui, amanhã não vai ter sonoplastia. Foi meu primeiro trabalho como sonoplasta, né? Em 1979. A fitinha gravada, aí passando. A peça foi inovadora, porque a gente trocava de roupa na frente do público, no Palácio da Cultura, ali, naquele métier, tinha a parte de baixo. Mas, olha, então o Clube de Esquina 1, eu volto a repetir para não ser recorrente, o hit, nesse livro aqui, que o Marcelo também tem.
Ah, Marcelo Marcelo tem esse livro, né, Marcelo? Eu ganhei do Vinícius Dávila, o Corado, que a gente morou junto no Rio. Ele veio a Campos esse final de ano e, Paulo André, lembrei de você, trouxe de presente. Muito obrigado, Vinícius. E eu, folheando aqui, eu vi o Hit, o qual eu entrevistei na época da Transamérica. E Hit fala que ele veio para o Brasil depois que ele ouviu isso aqui. Ele se interessou tanto pela música brasileira. Marco, né? E tem grandes influências aqui, não negadas por Lô e por Beto e por Milton, do progressivo, principalmente de Gênesis e Yes. Tem muita coisa de progressivo aqui, não é? Então você escolheu um disco que já está entre os top. E teve essa grande dilema. Muita gente achava que era o Milton e o Lô a capa, né? Mas não, essa história veio à tona há alguns anos atrás. Alguns 2 anos atrás, já teve uma maneira triste esses são dois rapazes que são pessoas simples, né? Simples, são homens simples e que foram manipulados numa tentativa de tentar acionar o pessoal. Foi igual o bebê da capa do Nirvana. Exatamente. O bebê, nudez, como é, o politicamente correto às vezes é um saco também, né? Pelo amor de Deus. Às vezes sempre. Tal de não pode brincar mais disso, não pode falar mais isso. Pô, eu tenho amigos, né, que os apelidos a gente hoje não pode nem citar o nome, né? Escolheu muito bem, Silvio. Quer fazer mais algum comentário sobre esse disco? Não, era sobre isso aí. E para variar, eu conheci na casa do Betinho. O Betinho me apresentou esse disco. O disco e o Clube da Esquina me foi apresentado pelo Fábio. Tocando. Fábio toca até hoje, né? Fábio, irmão gêmeo de Flávio. Sim. Eram os irmãos Bivitelinos. Bem, então foi o Milton Nascimento. Vai lá, Silvio. Eu falo muito, não vou deixar você falar. Não. Eu assisti os Netos de Deus ao lado de Silvinho e Rider, que encontrei lá, Márcio de Aquino. Que memória! Márcio de Aquino, você é o cara! Márcio de Aquino. Meu guru. Um dos meus Meu gurus. guru. Um dos meus gurus. Vamos lá. Alvorrai. Alvorrai. A gente não tem o Alvorrai, mas nós temos aqui a admirável música do Zé Ramalho. Eu, quando vi Alvorrai a primeira vez, eu fiquei doido. Eu me lembro, a primeira vez que eu escutei, em 1978, Chão de Giz. Eu morava com a minha tia, estava estudando para vestibular de medicina, aquela loucura. Desci num domingo para descansar, porque eu estava estudando. Entrei no velho fusquinha dela e botei na Rádio Mundial à tarde, que na época era Mundial. E quando eu comecei a ouvir aquela música, eu falei, pô, o que é isso? Demais, né? Chão de Giz. Essa é uma das algumas músicas que eu tenho assim, pô, eu tinha que ter feito essa letra, né? Essa é uma delas. Eu acho letra. que essa e tem algumas outras, né? Mas eu me lembro exatamente a primeira vez que eu escutei. E logo depois, se não me engano, eu conheci primeiro Vila do Sossego antes do próprio Alvorrai. Aí depois eu conheci a Alvorrai e depois conheci o Zé Ramalho, né? Eu costumava é uma dizer, grande influência. que se a gente encontrasse na madrugada, dobrasse a esquina, encontrasse com o Zé Ramalho, ia sair correndo. Porque o sujeito era feio pra caramba. Aí ele lança aquele segundo disco junto com o Zé do Caixão. Zé do Caixão. Um grande cineasta, hein? Se não me engano, a peleja do diabo contra o dono do céu. Não é? Zé Ramalho é um... Alvorrai é outro disco que, pra mim, foi um disco... Admirável Mundo Gado Novo. Isso já era... Não, é do Alvorrai também. Tem certeza? É do Alvorrai também. Eu me lembro muito que ele fez baseado no filme. Eu me lembro Novo. muito do Vila do Sossego, né? Chão de Giz, Vila do Sossego, o próprio Dança das Borboletas. Dança das Borboletas. Borboleta que eu li uma vez, não sei se isso é real ou não, que é uma inspiração dele dos pássaros do Hitchcock. Do Hitchcock? A referência. Se você observar o que ele descreve com as borboletas ali, é exatamente aquela imagem dos pássaros. Do Hitchcock. O grande Zé Ramalho é realmente um grande... Alô, Denise, meu amor, beijo, saudade de você. Esse final de semana a gente vai se ver. Minha namorada, a Denise. Silvinho, escolheu bem o segundo. Vamos pro terceiro. Vamos continuar nos nacionais por enquanto, e depois a gente vai no outro. Alucinação do cantor. Meu Deus, tá aqui. Alucinação. Disco icônico também.
o Belchior, eu sempre falo isso para mim, o Belchior foi uma das maiores influências minhas nas bobagens aí que eu escrevo. Eu tenho uma opinião formada em relação a Belchior, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. Outro compositor, cantor que me influenciou demais foi o Bob Dylan. E principalmente depois do advento das redes sociais, a gente teve mais facilidade as letras do Bob Dylan e as traduções. Essa é uma opinião minha. Na minha opinião, se nós, com a língua portuguesa não vivêssemos numa ilha, porque nós somos uma ilha cercada de latinidade, onde a penetração da língua portuguesa é muito pequena. Para mim, se a língua portuguesa tivesse a penetração que o inglês tem, o Belchior estaria no patamar do Bob Dylan. Na minha opinião, ele não deve nada ao Bob Dylan em consistência poética, em aquela imprevisibilidade de uma letra, entendeu? Não que o Bob Dylan não seja ingênuo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu vejo as traduções das letras do Bob Dylan, que tem coisas bonitas e tudo. Ele não deve nada ao Bob Dylan. Para mim, se o português tivesse essa penetração, ele estaria nisso. Com certeza. Eu acho você, paralela, retrato 3x4, Galos, Noites e Quintais. Apenas um rapaz latino-americano. Como os nossos pais. Sujeito de sorte. A poesia dele é uma coisa assim, para mim, avassaladora. Fotografia está aqui, a Palo Seco. A Palo Seco. Nossa. Né? Que o Ednardo gravou. Também, e como nossos pais, é atual até hoje. Não, sempre. Atual até hoje, né? O retrato 3x4. Nossa. Né? São clássicos. E o Rieder tem uma história com o Márcio de Aquino. Eu tenho essa entrevista aqui, já passamos, vamos reprisar. Márcio já comentou que a gente vai reprisar. Porque teve um show do Belchior em Campos, e o Márcio de Aquino foi com outro amigo dele, com aqueles gravadores, gente, fita cassete. E ele conseguiu a entrevista com o Belchior, dizendo o Márcio que o Belchior foi muito receptivo, deu uma entrevista fantástica. E essa fita foi, parece que Ridinho pegou emprestado. Sim. E depois Ridinho sumiu foi ser funcionário da Caixa Econômica, chegou, né, se aposentou até por lá. E nessa história toda, a fita se extraviou, mas há um tempo atrás, Ridinho achou a fita. E ligou para Márcio. O Márcio está falando o quê? Falávamos muito sobre o Belchior, o disco Alucinação, no nosso tempo de liceu. Sim. Ele lançou o disco no ano em que nós estudamos na mesma turma. Sim, é isso aí. Exatamente. Quem está chegando aqui agora também é o Gustavo Sofiati, filho do grande professor Stide, que nos deu aula no liceu, né, de história. Bem, Belchior, gente, aí essa entrevista foi achada e a gente tocou em primeira mão aqui na Rádio Caiana. Eu falei com o Márcio que nós vamos criar um podcast, vamos editar e vamos botar no canal essa entrevista para todo mundo poder ouvir. Isso é uma raridade. Isso é uma pérola, né? Uma pérola. Então, Belchior foi o número 3 de Silvio Santa Fé. Vamos seguindo. Mais um nacional, está aqui. Esse acústico da Rita Lee, ela, para mim, tem um valor sentimental muito grande, né? Porque foi um grande companheiro meu no tempo que eu fiquei na Estação Ferraz. Então, o que acontecia? Todo sábado, pela manhã, não interessa se você era oficial, se você era, como eu era médico, não. Sábado era o dia da faxina na estação. Então, cada um ia para um lugar. Tinha um dia que você ia limpar o... Não tinha hierarquia nessa hora. Não tinha. Não tinha hierarquia militar. Você ia limpar um dia o banheiro, no outro sábado você estaria na academia, ou no salão A, salão B. E eu levava o meu aparelho de som, e enquanto ia fazendo a faxina, eu ia escutando esse disco, né? E eu me lembro, esse disco é maravilhoso. E a versão de Coisas da Vida desse disco é muito bacana, muito bacana. Esse disco é todo muito legal. É todo muito legal. A Rita conseguiu, né,
emplacar grandes sucessos. Grande sucesso. Sucessos, né? Tá velhinha, Grande sucesso. tá viva ainda, magrelinha, né? E tá lá, grande Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, vamos dizer assim, né? Rita Lee Jones. Rita Lee Jones. Ah, Silvio! Tá aqui, galera. Esse foi o número 4, então, do Silvio Santa Fé, tá? Esse disco... Puff tá dizendo aqui, Marcelo, primeiras músicas que nós tocamos no violão foram do Belchior. Sim. Não é? Tá aqui, Rita Lee. Agora nós vamos partir para uma veia rock and roll, a veia progressiva do nosso grande Silvio. Vamos lá, progressivo. Vamos lá. A Trick of the Tail. Isso aí. Tá aqui, Genesis. ó. Genesis. O primeiro disco do Genesis com a saída do Peter Gabriel, onde as viúvas do Peter Gabriel ficavam, porque o Genesis acabou, e eu acho esse disco maravilhoso, maravilhoso. A Trick of the Tail, a Skunk, que arte, né? Ripples. Nossa. Esse disco me foi apresentado por Betinho Peixoto. Também por Betinho. Betinho é E- amante muito do Genesis, né? E foi ele que me apresentou o Genesis com esse disco. E é um disco fantástico. Fantástico. Eu costumo dizer que Genesis, Silvio, vai ficar na história da música como música clássica daqui a um tempo. Sim, eles tinham uma formação muito sólida. Toda clássica. sólida clássica. Steve Hackett. Eu tive o prazer de ver Steve Hackett no Canecão. Tony Banks. Tony Banks, né? E o Steve Hackett, quando veio ao Brasil, para tocar só músicas do Genesis, sabe quem acompanhou? O Roupa Nova. O Roupa Nova é tão bom, tão boa a banda. Eles eram ótimos. Né? O Paulinho, o saudoso Paulinho, fazendo os vocais de I Know What I Like. Nossa. Que eu acho, pra mim, o melhor disco do Genesis é o Dancing in the Moonlight Night. É o See English by the Pound. Sailing by the Pound. Tá, que aquela música. Eu considero os 3 épicos do progressivo: é Dancing in the Moonlight Night, aquela. Tem 50 or 50, É, né? 50 or 50. Fala, depois É. eu vou me esquecer de uma coisa. Echoes, aquela virada de Echoes do Pink Floyd. E a outra, se não me engano. Agora, essas duas eu sei que são assim. Eu acho que são grandes épicos do progressivo. Nós temos uma música que é Solamente Canção, e que no final ela tinha um espaço dela no final. E o Serginho Trindade, eu estava na gravação, né? E, eu sou um cara muito tímido, né? E ficou faltando alguma coisa. Aí o Serginho falou, por que você não fala alguma coisa? Né? Aí eu falei, eu? Falei, me veio à cabeça o The Sands of Time was eroded by the river of constant change, que é a frase final e que eu fiz traduzindo, né? As areias do tempo são erodidas por um rio de constante mudança. E tá no disco. Então tem a minha voz no final falando essa citação do Genesis dessa música. Muito bom. Trick of the Tail. Inclusive, galera, quem quiser comprar vinil, eu tenho uma réplica dessa aqui à venda no nosso bazar, tá? Então, se vocês quiserem. E tem outros discos do Genesis também aqui. Genesis, Trick of the Tail. Vamos lá. Magician's Birthday. Magician's Birthday do o aniversário do mágico. Uriah Heep. Grande Uriah Heep. Esse disco eu conheci em 1978 em Niterói, um grande amigo meu chamado, que teve aqui em Atafona várias vezes, Roberto, o apelido dele é Roberto Troglodito, e eu conheci, como conheci também o outro que a gente vai falar, e esse disco para mim foi quando eu conheci o Ryan Heep, eu falei assim, nossa, que banda. E esse disco foi um disco marcante. Foi uma época que eu estava estudando muito para o vestibular e eu escutei muito esse disco. Nossa, eu costumo falar que o David Byron, né? A fase do David Byron é a melhor. E o grande, né, Ken Hasley, que faleceu há algum tempo atrás, né? E aqui ainda tinha o Mick Box, o Lee Kerslake na bateria, Isso. o Gary Tang, que morreu com um choque de... Um choque, ele era o baixista, né? E logo depois quem entra no lugar dele é o Trevor Bowles, que tocava na banda do David Bowie. E depois tocou no Ishbonias também. Eu considero, como meu amigo Ricardo Andrade Viana, que é um grande crítico de rock progressivo, fala, né, e hard rock, ele considera Led Zeppelin,
Deep Purple, Uriah Heep e Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep e Black Sabbath, o quarteto fantástico do hard rock. Só que esses discos tem muita coisa do progressivo. Esse disco tem muito de progressivo. Pra gente, né, que muitas pessoas às vezes não entendiam o que é progressivo. Progressivo, as pessoas falavam assim, Paulo André, U2 é progressivo? Eu falei, não. Eu falei, gente, progressivo é um rock sinfônico, onde as melodias são ricas, onde o andamento da música, ela sobe e desce. Exemplos, Yes, Genesis, Pink Floyd e Emerson Lake Palmer. Que aquilo que você falou, disco que eu deixei de colocar. Grand Salad Surgery, que me foi apresentado pelo Betinho também. Betinho também. Dele, né? Pô, quando Jerusalém, depois eu fiquei sabendo que Jerusalém, aquela versão, na verdade Jerusalém era uma música folclórica. Não era deles, né? E Still You Turn Me On, aquele disco é maravilhoso. Realmente, o Emerson Lake Palmer está dentro desse mesmo nível. Gustavo Sofiati, se Igley foi o primeiro que eu vi, me deixou uma impressão ruim do Genesis. Anos mais tarde gostei. O que me fez começar a gostar foi o Foxtrots. Perfeito. É um belo bando, né? Tá aqui, o Magician's Birthday, a capa muito a la Roger Dean do Yes, né? Tá aqui, se a gente for procurar. Esse disco é lançado em 1972, gente. Tá fazendo 50 anos. Eu conheci esse disco em 1978. Mas, ou seja, esse disco, ele é um cinquentão. Tá virando um cinquentão, né? Tá aqui, grande disco, Magician's Birthday. Aí vamos continuar. Vamos lá, Made in Japan. Aí o hard rock entrou firme. Made in Japan. Foi outro disco também que eu conheci com Betinho. Também me apresentou, né? Aí tem Smoke on the Water, né? Tem, se não me engano, um dos maiores riffs do rock, né? Highway Star, não sei se Child of Time é desse Child of Time tem. Maravilhoso, né? Tem? Não sei se Mistreed é desse disco. Não, Mistreed já é com Made in Europe. Com o David Coverdale, né? Aqui tem a fantástica Lazy, Space Trucking, né? Strange Kind of Woman. Strange Kind of Woman. Esse disco é maravilhoso. Strange Kind of Woman. Bicho, Deep Purple é Deep Purple. Eu falo pro meu filho, cara, meu filho tem assim, o próprio gosto dele, porque é o que eu falo, essa juventude não precisou do pai para ouvir música, não. Nós, para ouvirmos música, tínhamos que, o pessoal fala, tinha que ir na Caiana, quando eu comecei a trabalhar na Caiana, porque eu comecei a trabalhar realmente na Caiana, em 1983, quando eu parei em engenharia cartográfica, voltei para Campos, depois brigava muito com meu pai, me perdoa meu pai lá no céu, né, porque eu era muito rebelde, e voltei para o Rio para trabalhar no banco, porque o amigo que morava na República trabalhou como bilheteiro, e eu não sei se você foi ao Rock in Rio algum dia, no 1. Não foi. Era uma... Foi 85, janeiro de 85. Eu estava fazendo minha residência na Santa Casa. Na Santa Casa. E aí, cara, foi muito bom. Meu primeiro ano de residência na Santa Casa do Rio de Janeiro. Eu não fui. Morava na Santa Casa. Morava, né? Morava na enfermaria. Porque a residência, foram 5 anos de residência que você fez? Não, na Santa Casa eu fiquei 2 anos, porque em 87 eu foi para a Marinha. Entrou na Marinha e continuou no hospital. Lá no Marcílio Dias. No Marcílio Dias, que é o Hospital Naval. É isso? Almirante, por isso que o nosso amigo aqui é Almirante. Made in Japan é uma porrada na orelha. Márcio de Aquino. Realmente, gente. E, particularmente, eu ainda prefiro essa formação. O cover dele, quando entrou cantando muito, né? Teve também o Glenn Hughes, que era um ótimo vocalista. Glenn Hughes, que está até hoje fazendo shows aí, né? Quem gosta muito do Glenn Hughes é o Renato Cesareia Siqueira, que também esteve aqui com a gente. Mas, cara, o Ian Gillan voltou a cantar. Ele tinha perdido um pouco a voz. E os últimos shows dele, eu vejo ele cantando da mesma forma. Eles devem estar na faixa de 74, 70 e poucos anos. 60, né? Eu tenho 59, nós somos quase a mesma idade, né? Você faz 61 esse ano. Você é da idade de Márcia, minha irmã. Você é de 61. Eu sou de 63. Você é de 63. Você é da idade. Você é do homem do Paulinho. Elvinho era um pouco mais. Elvinho era de 62.
Elvin, é a carreirinha vocês três, né? Paulinho e 63. Paulinho 63, Paulinho da minha idade. Então tá aqui, gente, uma porrada na orelha, como disse o nosso guru Márcio de Aquino. Vamos lá, tá chegando. Even Quest Moments. Nossa, isso é maravilha. A maior banda de art rock que eu já ouvi. Insuperável. Eu costumo dizer, Silvio, vou deixar você comentar, eu nunca vi nada igual ao Supertramp. Nenhuma banda que se assemelhou ao Supertramp. É extremamente personalizada, né? Eu comparo em termos de personalidade com Jethro Tull, entendeu? Tipo assim, isso é Jethro Tull. Jethro é Jethro. E que, aliás, é uma banda também que... Poderia estar aqui também nessa lista. O Aqualung, o Thick as a Brick. Cara, esse disco tem Give a Little Bit, tem Fool's Overture. E tem uma coisa que eu só fui descobrir, eu não sabia disso, eu não sei se você sabe. Em Fool's Overture, eu fui assistir há uns 4 anos atrás, aquele filme, um filme maravilhoso, esqueci o nome agora, sobre a Segunda Guerra Mundial, do Winston Churchill, que o Gary Oldman simplesmente ele incorporou o Churchill. O discurso do Churchill faz parte de Fool's Overture. Aquele discurso está dentro da letra. Aquilo está na letra. Tá na letra. Eu só fui saber isso eu não sabia que aquilo ali era o discurso no Fool's Overture. Eu vou até pegar o CD, vai falando aí, Silvio, eu vou pegar o CD. E aquilo, quando eu vi no filme, aquilo, eu falei, meu Deus, aonde eu já escutei isso? Entendeu? E depois eu vi que era no Fool's Overture. Então eles usam o discurso antes de entrar exatamente. Exatamente. Tá aqui, ó. O encarte, porque o meu vinil é um vinil já bem sambado. Eu não sabia que era o discurso do Churchill. Você sabia disso? Não. Por isso que a gente aprende a cada dia mais um pouco. Tá aqui, ó. History reveals how great the fall can be. While everybody's sleeping, the boats put out the sea. Born on the winds of time. É aquela voz que fica no fundo, falando. Aquilo ali é um discurso. Tá aqui. A letra, né, do CD. Esse eu escolhi. Marcelo já tá dando spoiler dos 10 discos dele aqui. Ele sabia que From Now On, com certeza, também acho linda. Give a Little Bit. Nossa! Não é? Não é? E aí, né, quase começa com aqueles pássaros, não é? Gente, Supertramp, cara, é algo assim inimaginável, né? E depois que o Roger Hodgson sai da banda, eles lançaram o Cannonball, que tem até o David Gilmour tocando uma faixa na guitarra, e muita gente falou assim, o Supertramp acabou. E eles arrebentaram com Breakfast in America. Que é o top. Foi... Logical Song é um negócio maravilhoso. Breakfast in America. E que rima no inglês, né? Respectable. Aquilo é a música que marcou nossa juventude, né? Ali, se não me engano, esse disco talvez fosse de 78/79. É isso aí. 79, porque eu me lembro deu calor, eu entrei na faculdade de medicina em 79. 79. E eu me lembro desse disco. Nossa, lançando. Breakfast in America. Eu escutando esse disco de cabeça raspada. Tem um pôster ali do Supertramp, e eu tenho também o vinil, né? Como Paris, que depois foi um dos álbuns duplos que eu mais ouvi na vida. Exatamente. Que resume todo o trabalho. Exatamente. Do Crime of the Century, do Chris Was Chris. Agora, para muita gente, eu tenho aqui os 2 primeiros discos dele, o da Rosa e o outro, que são totalmente diferentes. Inclusive, só tinha os 2. A banda não tinha ainda o Doug Thompson, o saxofonista, era só o Rich Davis e o Roger Hodgson, né? Que fantástico. E aí vem 2 que são icônicos, né? A Night at the Opera. Nossa, eu também conheci em 1978, lá em Niterói, né, na época do pré-vestibular, né, com o meu amigo Roberto Troglodita também. Conheci na casa do Roberto. Ele devia ser pequenininho, né? Eu tinha aquela casa de Neandertal, né? Hoje é um pediatra
Pediatra Pediatra em dos Niterói, bons. dos bons lá, um grande cara, faixa preta de karatê, um cara muito bacana, excelente pai, excelente amigo. E então ele é do Shotokan? Não O sei, Shotokan não deve sei. ser, deve ser. Eu sei que ele é faixa preta de Niterói, sempre É. lutou por lá, e é pediatra. O pai dele também foi o Dr. Ivani, foi pediatra do Pedro, meu filho Pedro. E o Roberto me apresentou esse disco, entendeu? Foi quando eu escutei a primeira vez Bohemian Rhapsody, né? Que eu fiquei assim, Que é né, isso? Love né? of My Life. Love of My Life. Uma música muito pouco tocada nesse disco, que é 39, que é 39. Essa música é 39. linda, linda essa Isso, música, linda, isso. linda. Que se não me engano é do Roger Taylor. God Save the Queen. God Save né? the Queen. Esse o meu filho escolheu. Love of My Life. Love né, of My Life. Esse disco é maravilhoso, né? Tinha o A Day at the Race. A né, Day at capa the Race, preta. que é o capa preta, E esse é o e esse Night aqui. at the Opera. Né? O famoso A Night at the Opera, que iconizou o Queen, né? O Queen foi a banda que mais vendeu nos anos 80. Foi o estouro dela nos anos 80. Né? Uma banda que começou até antes. Né? E pra mim o Brian May é fora de série. Fora de Eles série. são É doutor em física quântica, uma coisa assim. Ele tem um grau de estudo altíssimo, né? O Brian May. E o inigualável Freddie Mercury. Freddie Mercury, a gente viu o filme, né? Há um erro muito crucial naquele filme, que é a cronologia, que o Rock in Rio foi antes do Live Aid. Mas eu acho que é uma concessão poética, Poética. que não tira a força É, do a filme. força Eu do assisti filme. esse filme. Meu. E o cara Eu assisti trabalhou esse filme. muito bem, né? Nossa. Eu adorei aquela fase que ele fala por que ele tinha ele tinha dentes a mais. E aquilo fazia com que a arcada dentária dele propiciava ele fazer aqueles vocais, né? Tá aqui. A Night at the Opera é o 9º disco do nosso querido Silvio Santa Fé. Meu convidado, 18º convidado. E para fechar, A Dax Side of the Moon. Que esse disco eu acho que é o escolhido de muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas, Esse disco o engraçado que se eu não consigo me lembrar como que eu fui apresentado a Dark Side of the Moon. Eu não me lembro antes, sinceramente não me lembro. Não tenho certeza. Não me lembro como claramente os outros, por exemplo, que o Betinho, Entendi, o Roberto, entendi. eu não me lembro como é que o A Dark Side of the Moon... talvez tenha, porque o Caio tocou na rádio, né? Apareceu na minha vida e tal, né? Não me lembro, mas é um disco definitivo, né? Um disco icônico e definitivo. Não, é o Dark Side. O Pink Floyd, eu costumo dizer assim, é difícil a gente escolher. Eu considero o top 5 do Pink Floyd. Dark Side, Atom and the Murder, que eu adoro, é o disco da vaca, que tem uma orquestra sinfônica tocando com eles. O Animals, que é outra obra fantástica. O Metal, que é o disco da orelha, que inclusive, eu vou mostrar aqui, eu não mostrei ainda pra galera, nosso querido Marcos Skeff, grande professor, grande desenhista, fez essa minha caricatura em 92, quando eu tinha cabelo, né? O detalhe, o tênisinho de basquete, não é? E esse desenho é o desenho da capa do Metal. Como desenha o Marcos Skeff, né? Que também é um outro amante do progressivo. E Marcos Skeff aposentou como professor do IFE, né? Professor de desenho, como José Luiz Puglia, professor de arte. E, cara, olha essa caricatura, né? Eu tenho um orgulho de guardar isso aqui até hoje. Ele fez agora a minha imagem holográfica, que eu estou usando no meu Facebook, nos meus perfis, né? WhatsApp, se você olhar lá, é um desenho que ele fez virtual. O cara é uma sumidade, né? Então tá aqui, ó, o Pink Floyd. Silvinho, a gente poderia continuar falando aqui de mais músicas, né? De mais discos, né? E eu gosto muito de exemplificar. Falei o Zé Luiz Puglia, tá aqui, a Vânia Puglia, que é a esposa do Zé Luiz Puglia, né? Professor de História da Arte, né? Então, olha, esse trabalho está disponível no Spotify, não é isso, Silvio? No Spotify, e junto com o outro que é o mais novo, que foi ano passado, com 3 músicas, o Indiscutivelmente Blues. Isso, né? aí. E tem 2 músicas
são duas músicas, como se fala quando é singles, né? Singles. E dois singles, que é um cantado pelo Thiago Mendes, que está em Portugal, né? Meu brother Thiago Mendes, cara. Thiago Mendes canta. Meu grande parceiro. Canta Estrelinha, uma música do Marcelo Leite. Isso. Olha aí. Isso aí é blues. Isso é o Rubber Pass. Rubber Pass. Mas o Thiago é... O Thiago canta Estrelinha e o Vitor Sali, ele canta um blues chamado... ele canta um blues onde o Ângelo Nani faz a gaita. Faz a gaita, canta o blues também nosso lá. Falamos em Mário Márcio no começo, olha aí. Mário Márcio Souza Pinto, alô, homem da peça Neto de Deus. Vai estar aqui semana que vem. Conta a história dessa letra aí. Essa letra é o Surfista Prateado. É uma letra que o meu falecido irmão Elvinho fez, a maioria dela. E o Serginho Trindade achou que havia um buraco, né? E ele pediu que eu fizesse uma estrofe. Então eu fiz uma estrofe só e fiz o estribilho, acertei o estribilho em inglês, né? Que ele tinha o estribilho em inglês, gramaticalmente não estava certo. Elvinho era muito fã de quadrinhos, era um apaixonado por gibi, estudioso de gibi. Ele tem uma coleção até hoje na casa dele, né? Aí o Reubens fez essa interpretação muito bonita do Surfista Prateado. Vamos ouvir um pouco. Essa eu posso tocar, gente, é autoral, não vai dar chabu aqui na transmissão. Vamos ouvir esse trabalho. Que acende a luz do final incandescente. I will never walk alone. Teclado aí. Walk alone. O teclado certinho, Trindade, a la Rei Mazarek. Ah, The Doors! Eu choro escondido por cada vida partida. Ao som das caixinhas se amarra. Meus olhos destilam esperanças perdidas. Desabo e rezo pela criança inocente. E sozinho sofro por cada mão estendida. I'll never walk alone. Eu nunca andarei sozinho, né? I'll never walk alone. I'll never walk alone. Vou seguindo meu caminho solitário e triste, por entre estrelas frias cálidas de luzes febris que reluzem as lágrimas que ainda insistem a recortar o céu como um rastro de giz. I will never Walk alone. 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 Que maravilha, Silvio Santa Fé. Outra banda de campos aí, ó. Jack Dirty Blues. Jack Dirty Blues é meu querido amigo Gabriel Lanu, proprietário da Carmack Carros, né? É um guitarrista. Campos tem um berço de grandes guitarristas. Eu posso enumerar aqui uns 5, né? Entre Serginho Trindade, Tavo Duque, que toca, lê partitura, toca tudo, Betinho Assad, que é concurso, né? Esse garoto aí é um monstro chamado Gabriel Lanu. E aí tem Munir na bateria, grande Munir, um dos maiores bateristas de Campos. Olha que som. Silvio, foi muito bom, prazerzaço.
estar com você aqui, meu grande amigo de muitos anos. Brasil, uma Não é? honra estar aqui contigo. Essa simpatia de pessoa, né? Essa humildade que é o Silvio, né? E a gente nos remete aí bons tempos e tempos que a gente jogava pelada juntos, não é? Lá em Atafona, a gente com 12 anos de idade, 13 anos de idade, não é? E morávamos também no IPS, Sim, né? sim. Né? Você morava no Dr. Beda mais um pouquinho à frente, eu morava na São Jerônimo, perto do Peladão. Lembra do Peladão? Peladão. Jogou muita pelada ali no Peladão? Nosso time, o Atlântida. O Atlântida! A gente, cara, tinha os times, né? E a gente, eu lembro que eu ia aproveitar para botar a rede para jogar uma pelada antes. Isso. E teve uma vez que eu, metido a goleiro, fui fazer uma ponte lá, sei lá, eu bati com a cabeça na trave e dei uma apagadinha, né? Aí, rapaz, eram uns tempos ali que o Peladão, pra vocês terem ideia, o calçamento acabava no Viveiro de Vasconcelos. O resto... Eram vários campos, né? 4 campos em 4 quadras, né? E tinha um campeonato de times da cidade, Isso. de lojas da cidade. Eu lembro do saudoso Sabará distribuindo pancada em todo mundo, né? Tinha cavalaria, um policial civil das antigas, Uma flor de pessoas. uma flor, batia até na mãe dele. Galera, olha, foi bom demais. O Almirante foi muito bem e está lindo. Informa, né, Marcelo? Informa. Aí o Marcelo falou assim, não, o Silvio falou assim, Paulo André, eu vou levar o vinho. Eu falei, porra, Silvio, eu costumo não beber em trabalho, não sou também muito fã de vinho, né? Porque eu tomei um porre de vinho uma vez num show do Celso Blues Boys no Rancho da Ilha, que eu fiquei assim... Eu, na verdade, Silvio, eu fiquei muito tempo sem beber, né? Devido a um trauma, né, que eu tive familiar. Eu era muito assim de ficar nos bares, e aí foi uma época que eu me recolhi em casa e realmente só bebia assim, num casamento ou numa outra coisa. Hoje eu já aprecio novamente uma boa cerveja, também prefiro tomar logo uma cerveja boa para beber pouco, né? Mas sei que o vinho é uma grande companhia. Mas nós não vamos perder essa oportunidade de bebermos esse vinho, porque da vez que vocês foram lá na Rádio Caiana no estúdio, no antigo estúdio... Marcelo disse que ia trazer um uísque aqui. Quando ele Marcelo mandou ver no uísque, rapaz! Ele disse que ia trazer um uísque. Falou até pra mulher dele, eu esqueci o nome da esposa dele. Eveline, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui ouvindo música com o Paulo André. Silvio, abraço! Gente, foi muito bom, valeu!